pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula. Bom, vamos continuar aqui na parte de funções do Excel e nessa aula vamos falar sobre as funções estatísticas, tá? Vamos lá, pessoal. As funções estatísticas, as mais comuns, são essas que estão aqui. A média, a correlação, correl, contagens, tanto de número como de valores gerais, máximos, mínimos, medianas, o valor mais frequente que é a moda, desvios padrão. Então essas são as funções aí que a gente mais usa. E para exemplificar isso nessa aula, separei aqui um exemplo daquela nossa base de dados com o nome dos alunos, a nota e a frequência, né, de cada um dos alunos. Então, se a gente quisesse, por exemplo, tirar a média da nota, e aí lembra, pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês apenas como fazer o cálculo. A interpretação, que são as técnicas, a gente vai falar ao longo do curso, tá? Então, esse daqui é um curso de Excel para você saber como faz na ferramenta, e sempre ao longo das aulas técnicas, né, quando a gente falar de como interpretar um número, qual o sentido que a gente dá para aquele resultado, vocês sempre vão poder contar com esse curso de Excel aqui para relembrar como fazer na ferramenta o cálculo, tá bom? Então aqui eu vou focar no cálculo somente. Vamos lá, pessoal, para tirar média, né, basta usar a função média. Igual média com acento, tá bom? Seleciono aqui todo o intervalo de notas e dou um Enter. Então, olha só, tenho média 7 aqui de nota. A média é uma medida de tendência central. Então, 7 é mais ou menos o centro dos números ali das notas, tá bom? A correlação entre nota e frequência. A correlação, pessoal, quando a gente vai falar da parte de associação entre variáveis, se eu quero saber se uma variável está relacionada com outra, uma das medidas é a chamada correlação de Pearson. E aqui no Excel, essa correlação é calculada pela função correl. Tá? Então, como a gente coloca igual correl, e aí o primeiro argumento é a primeira variável que eu quero analisar, no caso aqui a nota, ponto e vírgula, a segunda variável que eu quero verificar se está relacionada, tá bom? Dou um Enter. E o número pessoal que ele gera, vou até diminuir aqui as casas decimais, é um número que dá o grau de correlação entre nota e frequência. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, claro, mas a interpretação é, quanto mais próximo de um, mais relacionadas positivamente elas estão. Então, nesse caso aqui, quanto maior é a frequência do aluno, maior é a nota, porque ela está bem próxima de 1. Tá? Se esse número fosse bem próximo de 0, significa que não tem muita relação entre o aluno frequentar a aula e ter uma nota boa nas provas, certo? Então, correlação está calculada. Se a gente quiser calcular, pessoal, a quantidade de números em um conjunto de dados, né, a gente vai usar o count num. Count num, se eu selecionar, por exemplo, tudo isso aqui, ó, ele vai me dar somente a contagem de números. Vou dar o Enter, olha lá, eu tenho 20 números neste intervalo. E se eu quiser fazer a contagem de valores, independente se são números ou não? Basta usar o count.valores. Então, se eu selecionar o mesmo intervalo, olha só, pessoal, vai me dar 30. Por quê? Porque nesse daqui, os nomes que são textos não foram contabilizados. Agora, aqui sim. Né? Então, count valores a gente usa quando a gente quer contar tudo que tem nas células. Células vazias, pessoal, não vão retornar número. Né? Então, por exemplo, se eu deletar um número aqui, olha lá, o count valores ficou 29, porque o vazio não é contado, tá bom? Então, count valores é uma função de contagem muito importante aí para qualquer usuário do Excel. Vamos lá, se eu quiser saber o máximo da frequência, qual foi a frequência máxima que a gente teve aqui entre esses alunos? Basta eu dar um igual máximo, é o nome da função, e selecionar a nossa frequência, tá bom? Olha lá, então a frequência máxima foi 99. E se eu quiser saber o mínimo de nota, a gente usa a função mínimo, e aí eu seleciono todo o intervalo com as notas dos alunos, tá bom? Dou um Enter aqui e tá lá, né? Ele já calculou que o mínimo de nota entre esses alunos é 2, tá? Não teve ninguém que tirou 1 ou 0, por exemplo, certo? Mediana, pessoal. Mediana é uma outra medida estatística que a gente vai ver no curso. Como é que a gente calcula isso no Excel? A gente usa a função med, tá? Colocando mediana, por exemplo, da frequência, eu venho aqui e seleciono o intervalo da frequência. Dou um Enter, tá lá.
Então a mediana de frequência é 75%. A gente vai ver o que é mediana, mas já dando um spoiler, a mediana é o valor que separa 50% dos dados para a esquerda e 50% dos dados para a direita. Né? Então se a gente aqui pegasse essa coluna, ó, vou colocar aqui como um rascunho, eu vou agora ordenar essa coluna. Como é que a gente ordena números no Excel? A gente vem aqui em dados, e aí eu coloco aqui ó, o de A a Z, tá bom? Olha lá, ele ordenou. Então 75, pessoal, é o valor mais ou menos na metade, né, que separa 50% dos dados. Então a gente tem aqui ó, 50% dos dados para esse lado, 50% dos dados desse outro, e a mediana é um número entre 74 e 75. Por isso que ele trouxe aqui esse valor. Esse valor até está um pouco arredondado, né? Se eu aumentasse aqui as casas decimais, na verdade a gente ia ver que a mediana é 74,5, certo? Que é o número que está na metade desses dois, tudo bem? Então essa é a medida mediana e a gente vai falar sobre isso no curso de estatística. Bom, e a moda? Moda, né, tem esse nome meio estranho, né, para uma medida estatística, mas moda, pessoal, em estatística é simplesmente o valor mais frequente. O que mais aparece? Então, se eu quiser saber a moda de nota, o que eu colocaria? Eu usaria aqui a função modo, e aí eu selecionaria, pessoal, aqui todas as notas. Ele vai me retornar o número 8. Quer dizer que 8 é o valor mais frequente, tá bom? Eu não sei quantas vezes ele aparece. Para saber, eu poderia usar uma outra função estatística, que é a função countC. Essa função countC, pessoal, olha só como ela funciona. Digito count.c. Ela é bem parecida com aquela função soma-c que a gente viu na aula de funções matemáticas, né? Então, como que ela funciona? Eu venho aqui e seleciono o intervalo que eu quero analisar, e aí o segundo argumento dessa função, o argumento chamado critério, eu vou colocar um número ou valor que eu quero buscar e na coluna aqui que eu selecionei, no intervalo, né? E que eu quero contar. Então, por exemplo, eu quero, dentro deste intervalo aqui de I3 até I12, todos os números 8. É isso. Então, count C, dentro desse intervalo, tiver 8. Dou um Enter, olha lá. Então, a moda, que é o valor mais frequente entre as notas, é 8, e eu tenho 3 notas 8 nesse conjunto de dados de alunos. Certo? E aí, pessoal, a última função que a gente vai ver aqui é o desvio padrão. O desvio padrão, a gente vai ver nas aulas de estatística que tem basicamente dois tipos. O desvio PA de A, né, e o desvio PA de P. A gente vai entender bem o conceito dos dois lá na aula de estatística. Por hora, vamos usar o desvio PA de P mesmo, tá bom? Que significaria o desvio padrão da população aqui de números. Então, o desvio PA de nota seria o desvio padrão da nota. Vou dar um Enter aqui. Então, o desvio padrão é 2,40. De novo, pessoal, a interpretação do que é esse número, para que serve a análise de dados, tudo isso a gente vai olhar ao longo do curso, naturalmente. Só estou mostrando para vocês como que a gente calcula, certo? Muito bem, pessoal, bem tranquilo, né? Todas essas funções aqui são bem utilizadas, principalmente, claro, para o nosso intuito, que é analisar melhor os nossos dados. Bom? Bom, pessoal, a gente vai falar sobre várias outras funções estatísticas também, tá? Principalmente quando a gente começar a falar sobre as técnicas. Por isso que eu não trouxe aqui todas, principalmente as funções de probabilidade. A gente vai falar sobre distribuição normal, distribuição de Poisson, distribuição de uniforme. Então tem várias distribuições de probabilidade que são técnicas para a gente conseguir dar uma estimativa para um evento do nosso interesse. Tem várias delas e a gente vai tratar quando chegar a hora, tá bom? Por hora, essas são as funções mais importantes que todos nós devemos conhecer. E, bom, acho que já estamos bastante munidos de funções, né? Lembra, pessoal? As fórmulas do Excel são conjuntos de operandos e operadores. O operando pode ser número, pode ser texto e pode ser função também. Então, uma fórmula é um conjunto grande de funções junto com números, junto com mais, menos, dividir os operandos, né? Então, ao longo desse módulo aqui, desse curso de Excel, a gente falou sobre várias funções, várias fórmulas, e nós acreditamos aqui da Preditiva que isso já é um bom caminho para vocês analisarem qualquer tipo de dado.
né? A gente vai falar na próxima aula sobre como consertar os erros que podem acontecer no uso dessas funções. Não se enganem, pessoal, sempre vai dar algum erro. E é natural, tem muita gente que fica preocupada, fica, putz, será que eu não estou aprendendo Excel porque está dando erro nas minhas formas? Fique bem tranquilo, é muito natural. Eu tenho 15 anos de experiência em análise de dados e ciência de dados, e até hoje eu cometo erro nas planilhas, né, nos códigos. Então é muito tranquilo. A gente só precisa saber como consertar, e é por isso que você não pode perder a próxima aula, tá bom? Nos vemos lá. Um abraço.